aqui para realizar a defesa de dissertação de mestrado do Uriel Massaldi de Souza do Nascimento, que se chama Mais Além das Destruições, a Antropofagia, seu contexto e seus embates, uma dissertação sobre o Oswaldo de Andrade, que o Uriel desenvolveu aqui no mestrado sob minha orientação, cujas primeiras indicações, na verdade, surgiram quando o Uriel foi meu aluno de graduação no MIG. E agora isso resulta nessa dissertação de mestrado. Queria agradecer à banca por ter topado o convite para estar aqui, fazer essa arguição, participar desse momento, discutir o trabalho do Uriel, o Camilo Osório, que é o membro interno, e especialmente o Felipe Cefas, membro externo, que aceitou o nosso convite. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao Uriel para fazer uma breve apresentação inicial do que é a dissertação. Depois, seguindo a tradição, a arguição do membro externo, do Felipe, primeiro, o Uriel responde, depois o Camilo. Certo? Bom, boa tarde, agradecer aos professores pela participação na banca, os colegas, amigos que vieram, principalmente o Felipe, que é uma defesa muito também, porque está em casa, com a sua ansiedade, a Camila que vai para o aniversário e veio assim mesmo. E o Carlos que mora longe pra caramba também. E veio. Bom, desculpa o Felipe Cefas, porque eu sou o Felipe Cefas, faz um problema de impressão, gráfico, problemas de gráfico. Bom, eu vou tentar ser bem sucinto, porque tentando fazer textos, coisas assim, eu comecei a fazer textos, não vou fazer melhor na fala mesmo. E eu vou apresentar então, meio fora de ordem em relação à dissertação, qual foi o processo de pensamento que me levou a construir assim a dissertação. A tese mesmo, a posição que eu defendo é bem simples, nada extraordinário, é só tentar explicar como que um pensamento contra a antropofagia pode ser listado no Brasil e por que só no Brasil poderia surgir uma coisa assim. Isso, na verdade, foi uma pergunta que o professor Camilo fez, o professor Sérgio Bruno Martins, tá? Qual a defesa da qualificação do projeto, né, que você faz no semestre da PUC. E eu tentei responder essa pergunta de forma simples, em um capítulo, não deu certo. Tentei fazer em 2 capítulos, não deu certo. Vou ver na dissertação a resposta a essa pergunta toda. E passa necessariamente por, a partir dos estudos, comecei a notar que passa necessariamente por 3 elementos, grandes elementos. O primeiro é a história pregressa a qualquer modernismo, é uma história, digamos, calcada do Brasil, que é a história que usa psicanálise, é uma história que não tem grandes, como eu posso dizer, tratamentos pela história oficial, a não ser de uma forma muito rápida. Assim. Nós temos uma história oficial que nós temos, tem mais corrente no senso comum. De modo geral, a gente passa por isso e a gente sabendo que os índios foram catequizados ou mortos, tudo bem. Os pormenores disso não são tratados. Eu pensei que pensar essa história seria uma coisa muito útil, me preparei com um texto de novo da professora Mariana Chauí sobre esse momento. E me parece que o contato dos portugueses com os índios nesse momento foi fundamental, porque não só eles tinham uma antecipação daquele comportamento, a partir do mito, como eles tinham também uma antecipação da flora que eles encontrariam aqui, o que fez com que o mito que eles liam se tornasse parcialmente verdadeiro e parcialmente falso. O mito aqui eu estou usando no sentido da palavra, tanto no sentido que eles concebem esse termo de uma coisa que estrutura uma realidade, uma construção social que estrutura uma realidade, quanto no sentido de algo corriqueiro, que nós corriqueiramente chamamos de falso, isso é um mito, isso é falso. Por quê? Porque na época antiga, na época de 1500 e tal, não existia essa compreensão deles por um lado, e se os índios podiam figurar no imaginário português, era apenas na medida em que eles estavam já inscritos nesse mito. O que eu quero dizer com isso é que antes do contato, tendo contato com esse mito, os portugueses mais ou menos tinham uma ideia, ou não tinham uma ideia, mas tinham uma expectativa daquilo que eles encontrariam aqui, o que não se verificou na realidade. Se por um lado a fauna de fato era muito abundante, a flora também, por outro, os costumes das pessoas não correspondiam àqueles que eles viam nas mitologias deles. De modo que, ao ter o contato com o índio, eles esperavam um europeu, mas obviamente não encontravam. O que parece ser fundamental para o comportamento europeu desse período e até grande parte hoje, é um signo da constância. Significa então que quando você age, você mais ou menos cria uma expectativa de perfil, e nesse perfil você gera expectativas no outro, e você vai sempre agir assim. Os índios não tinham nada disso. Eles podiam ao mesmo tempo negociar com você num dia e te matar no outro. Eles podiam
dizer que são católicos, mas manter os rituais pagãos, os rituais pagãos que eles tinham antes, e isso sem nenhum prejuízo, sem nenhum tipo de consideração de uma inconsistência da parte deles. Para eles isso era ok, isso era a cultura deles. Claro que os portugueses vendo isso não viam uma cultura, viam uma falta de cultura, e é justo isso que eles tentam de alguma forma combater, e tentam com a catequese, e por outro lado, tentam, por ser uma falta de cultura, enxergam uma possibilidade de dominar, e aí entra a escravidão. Esses dois termos, catequese e escravidão, estão ligados pela noção de ser submisso a uma autoridade. Isso quer dizer que, bom, tanto na catequese você tem que submeter às ordens de padre, papa, em última instância de Deus, você tem que estar submisso, quanto na escravidão você tem que se tornar escravo, logo você tem que ter um senhor, e assim sendo você tem, nas duas figuras, uma coisa em comum. Você precisa estar submisso, e estando submisso você precisa ter um comportamento constantemente submisso. Você não pode ser submisso hoje ou amanhã, não. Ora, esse passado ficou esquecido pelo fato de, enfim, os portugueses possuírem uma tecnologia muito superior de guerra, pelo fato de os portugueses possuírem um contingente muito maior, uma estratégia muito melhor, enfim, tudo aquilo que respeita à guerra era melhor do lado europeu, e essa história vai se manter esquecida durante muito tempo, lógico, com alguns relatos de Stalin, pessoas do Montaigne, se debruçando nos relatos também dele, mas nunca de maneira grandiosa, de maneira que fosse predominante na cultura. Aos poucos, depois de muito tempo, o modernismo, o primitivismo passa a entrar em voga como uma possibilidade para a arte. E aí que eu vi que eu tinha um elo possível a ser feito, que é juntar o modernismo, esse primitivismo, o modernismo não tanto o primitivismo, mas a ideia do modernismo, com a antropofagia. Me parecia então que a antropofagia surgia, primeiro, de um passado recalcado brasileiro que não foi dito, que aparece nos manifestos na tese do Oswald. Segundo, de uma filiação explícita ao modernismo. Isso para além de uma simples filiação tempo, né? Porque, sei lá, o Brasil virou modernista em 1917, um partido, vamos por ali, e dali em diante se tornou um país modernista só isso, né? Só uma filiação histórica, mas também uma filiação de atitude. O Otávio Paz, quando fala não só do modernismo, mas de modernidade, utiliza isso como tradição de cultura, um conceito período. Agora, a tradição quer dizer justamente constância. Constância significa, como eu estava dizendo agora, que existe sempre uma passagem de uma coisa a outra, de modo que não se transforma. Você mantém uma tradição se você mantém a constância daquilo, se você mantém aquilo vivo. Festas tradicionais são festas que tentam, de alguma forma, manter uma tradição viva, celebrando um ritual, tal e qual ele é da primeira vez. Um exemplo clássico disso é, enfim, no cristianismo, quando você tem um momento de catequese, você tem que comer a hóstia, né? A celebração do padre é igualzinha à celebração, ou tenta ser igual à celebração narrada pela Bíblia que Jesus teria feito quando você repartiu o pão e a carne. Simbolicamente, o pão sendo a carne e o vinho sendo o sangue. Bom, se é assim, se é uma tradição de culturas, é um símbolo de antemão. Uma vez que ele precisa, cultura justo pressupõe que você não tem constância, você tem cultura. O que o Otávio Paz parece estar fazendo aí é mostrar como que na modernidade, mais especificamente, mais enfaticamente no modernismo, o que acontece é que você tem uma tradição que o tempo todo precisa romper com o seu passado e com o seu presente. Sendo assim, e posto isso, você não tem uma tradição no sentido clássico do termo, mas uma tradição que se faz pela sua própria morte. Ela se alimenta autofaticamente da sua morte e com isso ela se engrandece. Ora, se assim e se a antropofagia pressupõe justo uma decoração do outro para, de alguma forma, se transformar, o que me pareceu é que uma filiação fraca ao modernismo, uma filiação histórica, não era suficiente. Precisaria uma filiação de atitude. Por isso, o primeiro capítulo trata do Otávio Paz, e do Fernando Wimber como polos que ajudam a entender mais ou menos o período, não apenas pelo seu marco histórico, mas também pela atitude que marca esse período histórico. Tudo bem. O segundo capítulo tenta mostrar mais ou menos como que houve essa recepção dessa atitude no modernismo brasileiro. De modo que, para o modernismo brasileiro, não faria muito sentido você absorver tal e qual as vanguardas, esse segundo momento. No momento faria total sentido, você absorver tal e qual as vanguardas, mas você tem que produzir algum tipo de identidade. Se a Europa usava o modernismo como uma forma de romper com a regressiva, o Brasil usava o modernismo como uma forma de construir uma identidade. Só que construir uma identidade no primeiro momento foi pensado apenas como uma construção que se faria
por imitação. Você imitaria a arte europeia, juntaria os elementos ao invés de não separar, ao invés de separar como era na Europa, etc., separado. Sob a alcunha de modernismo, você conseguiria construir uma identidade. Aos poucos, eles começaram a pensar que não, que talvez eles tivessem contribuído com alguma outra coisa que fosse singular. É nesse período que surge o Manifesto de Poesia para o Brasil e o Manifesto Antropofágico, por último, radicalizando essa atitude. Uma coisa que está aí presente, foi um insight que eu tive lendo tanto do livro do Pedro quanto do Eduardo Jardim, foi a ligação com o Graça Aranha. Só que diferente dos dois, tanto do Pedro quanto do Eduardo Jardim, eu não acho que isso tanto uma filiação no sentido de que um descende do outro, mas sim que o Oswald rompe com o Graça Aranha, na medida em que o que o Oswald propõe é uma ruptura com a noção de identidade. Enquanto o Graça Aranha propõe, a partir da sua metafísica, que tem uma noção de retorno ao todo, nós temos que nos imiscuir nessa identidade e sumir nela. Toda metafísica de Graça Aranha se foca exatamente nisso, nessa tentativa, talvez desesperada, de juntar aquilo que está separado, algo que havia sido visto já no liberalismo alemão e no romantismo alemão, que é o homem da sua realidade, uma cisão entre homem e realidade, que eles tentam, de alguma forma, recuperar, acho que o Graça Aranha é um romântico alemão, não há por diferente, Graça Aranha, poucos lugares, século passado, anteriores, século passado que conseguiu, de alguma forma, que enfim, ainda não consegui identificar como, ter grande influência do idealismo alemão, enfim, teve uma leitura do idealismo alemão muito grande, contribuir. Então, Graça Aranha foi aluno indiretamente daqueles que concordavam com o idealismo, e bom, o idealismo alemão se baseia, tanto quanto embora o idealismo de maior escala, uma leitura de Spinoza. Aí a importância de Spinoza para entender o que se compreende por totalidade, por afeto. Não obstante a leitura de Spinoza, ela tem também a noção de totalidade, a noção de alegria, que aparece fortemente em Graça Aranha, e de tristeza também. Tá. Isso tudo, você está dizendo que é uma ruptura, eu precisaria explicar, então, o que é essa ruptura e como ela se dá. Os capítulos foram basicamente para explicar como todo esse contexto histórico se articulou num período, uma espécie de kairos, um tempo propício para que você tivesse, no primeiro momento, uma antropofagia ritual efetiva, real, ou seja, você comia outra pessoa de fato, o índio realmente fazia isso, para que depois isso fosse sublimado e passasse a ser não mais uma forma de compreender, não só uma forma de compreender a realidade, mas uma forma estética também de produzir arte. Então, por um lado, você tem uma antropofagia efetiva e, por outro, você tem uma antropofagia simbólica, com um espaço de tempo entre as coisas, que permite que isso seja decantado e transformado aos poucos de uma coisa destrutiva para uma coisa simbólica e construtiva para a cultura. É isso que significa o conceito de sublimação em Freud. Muitos psicanalistas têm uma dificuldade de entender, assim, porque é um conceito muito, de fato, complicado. Principalmente porque muitos entendem por Kant, Freud falou que o impacto de Schelling. Você tem então aí uma noção diferente de sublimação, que é uma noção de que a sublimação não tanto destrói as coisas, ou não tanto como Kant era o momento do jogo das faculdades tensos, mas sim o momento em que aquilo que é destrutivo se torna construtivo, aquilo que é destrutivo se torna produtivo também. A antropofagia foi exatamente isso, e o que ela preconiza é justo uma espécie de inversão, que a minha conclusão um pouco essa, que é uma inversão que a gente só vai ver na filosofia contemporânea continental agora, assim, no segundo metade do século. É uma inversão, primeiro, da pressuposição de que primeiro vem a identidade, depois a diferença está invertida, primeiro vem a diferença, depois a identidade. Uma noção muito forte de transformação, mas uma transformação que não permite que o outro se torne subsumido a mim, né? Quando tem um contato devorador com o outro, quando subsuma ele, ele subsume a mim, mas sim o que acontece é que os dois se transformam. A frase que eu uso, a primeira frase que eu desse estado, foi a frase: fizemos Cristo nascer na Bahia, no Ibero, no Pará, uma frase que mostra muito bem a nossa posição frente à autoridade. O Cristo, quando nasce em Belém, sim, aí no mesmo ano, mas Belém do Pará, que é, enfim, a capital de um estado brasileiro, não tanto a cidade clássica, bíblica ali. Por outro lado, a agência também é retirada do Cristo, não é o Cristo que nasce por sua missão, mas nós fizemos Cristo. Pode mostrar uma assunção da agência para aquele que escreve, no caso para nós brasileiros, demonstrando aí como a relação com a autoridade é uma relação que está sempre mostra a inconstância da não submissão, não da subserviência como gostaria Graça Aranha, que a tese dele é um pouco essa, uma subserviência que seria restauradora, resignadora,
mas sim uma possibilidade de ter uma relação que você pudesse fazer uma ontologia daquelas autoridades que lhe interessassem e construir uma coisa pessoal, uma coisa própria, não pessoal, uma coisa própria. Isso é um sentido mais forte. Então, eu vou fazer nesse sentido um esforço de pensar uma identidade do Brasil que, ao questionar a identidade do Brasil, acaba por ultrapassar esse questionamento e passa a questionar não mais o que é a identidade do Brasil, mas o que é a identidade do senso, ou seja, o que é definir uma coisa. Definir uma coisa não é mais definir o que uma coisa é, ponto, na essência daquela coisa, mas as possibilidades que levaram à formação daquilo. Em certo sentido, perguntar por alguma coisa, antropofagicamente, é perguntar quais são as influências daquilo e como essas influências são conjugadas. É aquilo que, salvo engano, Heidegger diz, são sínteses criativas, e não mais uma possibilidade de resumir ou subsumir o influenciado ao influenciante, nem tanto de criar ex nihilo, ou seja, criar do nada, como se